Bem-vindos a mais um episódio do Futebol à Portuguesa do Fair Play e comigo, como podem ver aqui, tenho três ilustres convidados: Francisco da Silva, um velho conhecido aqui do Futebol à Portuguesa, e também o Pedro Tiago da Caderneta dos Cromos, também já conhecido aqui do Futebol à Portuguesa, e uma cara nova neste nosso espaço, o Fernando Santos, que nos vai ajudar a analisar aqui um bocadinho os aspectos mentais do jogo, numa fase tão crítica da Liga NOS como é este final de época. E vamos começar já por aí, Fernando, porque é para isso que cá estamos e é por isso que também estás cá. Este final de época vai ser um bocadinho atribulado e nas últimas três jornadas vimos o Sporting perder pontos em dois dos jogos, com dois empates consecutivos, e isso afetou um bocadinho a liderança mesmo em termos pontuais. A minha pergunta de forma muito direta para ti é: o que é que Ruben Amorim pode e deve fazer a este grupo? Porque temos vindo a falar disso aqui no Falar Portuguesa, é um grupo muito jovem, que precisa de uma liderança forte. Ruben Amorim, ele próprio é um treinador ainda jovem, mas o que é que o Ruben Amorim, nesta reta final, com a equipa ainda na liderança, mas um bocadinho mais tremida, pode e deve trazer em termos mentais para o seu grupo? Boa noite. Boa noite, Rui. Boa noite, Francisco. Boa noite, Pedro. Obrigado pelo convite e parabéns pelo programa. Ora bem, em termos mentais, o Ruben Amorim vai em primeiro e tem 6 pontos de vantagem. Isso dá um conforto que, apesar de para nós parecer pequeno, ainda é um conforto. 6 pontos de vantagem para o adversário direto e penso que terá vantagem no confronto direto também. Corrijam-me se eu estiver em erro. O Sporting com o Porto, como é que ficou em confronto direto? Não, o Porto é que tem a vantagem do O Porto confronto tem direto. vantagem. Ok, então Sim, rouba aí Estava já em um pouco. eu estava em Rouba, mute, mas estava a dizer isso, acho eu. exato, sim, sim. ok, rouba aí um pedacinho da vantagem. Sim. Ora bem, à medida que o campeonato tende a avançar, naturalmente, há aqui um aspecto que se torna mais presente e mais evidente, que é a gestão das emoções e sobretudo, da ansiedade. Porque há aqui três momentos em que a ansiedade se revela mais forte, que são os momentos perto de começar, perto no resultado e perto de terminar. Isto, quer seja num jogo, quer seja numa liga, num campeonato. Por isso, é natural que nós comecemos a ver ou assistamos mais à presença dessa ansiedade, que é tendencialmente maior quanto mais novos forem os jogadores. E neste caso também, eventualmente, os treinadores. Penso que não será um fator assim preponderante no caso do Ruben Amorim, que é um treinador que, apesar de ser jovem, é um treinador que já mostrou qualidade, tem mostrado qualidade, já conseguiu ter boas prestações, penso que por todos os sítios onde passou. Por isso é natural que, no caso do treinador, aqui falando especificamente do treinador, ele saiba o que fazer. É um treinador que, ainda por cima, foi um jogador bastante competente. Sim, era essa também uma pergunta que eu tinha para fazer: se o facto de ter tido uma carreira tão longa como jogador e habituado a andar nestas andanças de luta pelo título, se em termos mentais é uma bagagem que se consegue transpor para o cargo de treinador. Sem dúvida, sem dúvida. Não sei se ele estará com muita vantagem em relação aos adversários diretos, porque o Sérgio Conceição também foi. O Sérgio Conceição também foi um brilhante jogador. Em relação ao Jorge Jesus, sim, tem essa vantagem, mas o Jorge Jesus terá outras. Relativamente ao Ruben Amorim, neste momento, e em quem vai à frente, alunia duas vezes, é o que a gente costuma dizer, ou que o nosso povo costuma dizer, ele tem essa vantagem. Não é fácil ir em primeiro, ok? Porque quando nós vamos em primeiro, olhamos para cima e não vemos ninguém. Por isso temos que nos saber guiar, sobretudo por aquilo que é a nossa qualidade, o nosso trabalho e a forma como nós acreditamos nele. Eu penso que o Ruben tem feito e é capaz de continuar a fazer um excelente trabalho neste capítulo, e as oscilações de forma são naturais. Ainda faltam 7 jornadas, penso eu, ainda estão em jogo 21 pontos, mas o Sporting ainda não perdeu. Corrijam-me se eu estiver errado, penso que o Sporting ainda não perdeu, por isso está a mostrar uma consistência muito interessante. Não quer dizer que nas 7 jornadas que faltam a coisa não possa
virar, mas eu não me acredito que vire, até porque há aqui outro fator que eu penso que também dá vantagem ao Sporting. É que, normalmente, há assim uns dizeres aqui na tribo desportiva e há um que eu acho que faz todo sentido, que é: merece mais ganhar quem está mais preparado para perder. E o Sporting está muito preparado para perder. O Sporting é o que tem feito em termos de campeonato há muitos anos. Quando eu digo perder, é não o ganhar. Por isso, eles sabem o que é, eles sabem o que isso custa, eles sabem o que isso dói. É uma casa que sabe o que custa não chegar lá acima. Por isso, eu penso que neste caso, em termos de capacidade para viver o cenário negativo, o Sporting tem na mais. E isso também ajuda a conferir-lhes mais segurança, por mais estranho que isto possa parecer. Por isso, neste caso, e falando especificamente do Ruben Amorim, vai fazer seguramente uso daquilo que aprendeu enquanto jogador, daquilo que já viveu enquanto treinador, e quando nós temos um plantel jovem, há uma coisa muito boa que é o brilho nos olhos deles, da malta nova, a fome que eles têm, e se ele souber, que eu tenho a certeza que ele saberá, fazê-los sentir que o trabalho tem tido imensa qualidade e que eles devem confiar bastante no trabalho que têm feito e ficar focados no tempo que falta, que não é muito, não se deixarem distrair por coisas que não interessam e que não têm, que eles não têm poder de controle e que muitas vezes surgem para precisamente desconcentrar os atletas, e neste caso específico do Ruben Amorim, há pouco tempo voltou aí à baila a questão do curso de treinador dele, e no futebol nós já sabemos que se houver trunfos para serem usados nos outros campos de batalha, nomeadamente na imprensa, eles vão ser usados. E se não houver, inventa-se, não é? E se não houver, inventa-se. Ele tem que ser forte nisso, ele já mostrou ser. Eu gosto da forma como o Ruben comunica, para fora, atenção, não conheço para dentro, e o registro disciplinar não é assim muito abonatório em termos de comunicação durante os jogos. Mas nisso, penso que os dois que estão a lutar pelo campeonato estão muito equiparados. Mas sim, manter o foco, continuar a acreditar no caminho que foi feito e no trabalho, e perceber que a ansiedade naturalmente vai crescer, e quanto melhor souberem lidar com ela e focarem-se no que controlam, mais perto estarão de conseguir aquilo que penso que o Sporting já sonha. Digam-me lá quantos anos é que o Sporting não é campeão? 20? 20? Se 19? calhar há muitos sportinguistas, pelo menos mais novos, que não sabem o que é isso. Por isso, Sim. até por isso eu torço um bocadinho por eles, porque faz bem à nossa liga ter. Eu não tenho, já agora, faço aqui uma declaração de interesses, não sou de nenhum, não torço por nenhum dos três grandes, por isso, neste caso específico, era aquele com quem eu simpatizaria mais ver a vitória a cair para o lado dele, é para o Ruben Amorim. É quase o underdog que consegue superar os rivais. Pedro, antes de qualquer questão sobre esta Liga NOS e sobre este aspecto mais mental da reta final, quero dar-te a oportunidade de fazer também um bocadinho de publicidade à tua caderneta dos cromos, que ouvi dizer que há aí umas novidades engraçadas, e por isso estás à vontade. O que é que se passa aí? Simpatia, fair play. Mas sim, de facto, há um projeto que veio para Portugal pelas mãos da caderneta, que é o projeto da Tutti Hefty, que é a caderneta de cromos em suíço, e que, no fundo, acaba por ser uma coisa diferente da Panini, um conceito totalmente diferente. Ainda para mais depois de sabermos que existe uma Superliga e que dinheiro move tanta coisa, podemos pôr aqui na mesma retórica, e deixa-me aproveitar também para fazer este paralelismo, mas Claro. No fundo é uma coisa, é um projeto diferente que não está em todas as bancas do país, mas acaba por ter um papel diferente enquanto caderneta. É uma caderneta desenhada por 24 artistas, portanto são pequenas obras de arte. Eu até vos posso mostrar
já que falamos de treinadores, temos aqui o Ronald Koeman, que estes cromos foram feitos em 2019, portanto ele ainda era selecionador holandês. Temos aqui o Mancini também, ou vamos para o Giggs, o treinador do país de Gales. Portanto, como veem, são cromos que fogem um bocado ao padrão do tradicional fotografia padronizada para vamos criar aqui um conceito diferente e, aproveitando a arte e o talento destes artistas europeus, criar aqui uma caderneta diferente. Portanto, está à venda em www.caderneta-de-cromos.com. Quem quiser comprar está distribuído por todo o país. Para além disso, por cada saqueta vendida, o projeto Ginga FC, um projeto que transforma comunidades indígenas na Amazónia através do futebol e da ecologia, por cada saqueta vendida, parte reverte para esse projeto amigo da caderneta. Portanto, parece uma coisa muito institucional, mas é uma coisa bem amadora. Tenho aqui o meu armazém ao lado, cheio de cadernetas, cheio de cromos, sou eu quem envio. Não é para fazer riqueza, porque eu vou continuar com uma parede branca atrás quando for fazer a live daqui a um ano, vai ser sempre a mesma coisa, mas no fundo é para tentar minimamente ajudar tanto o projeto mãe, a Judy Heffley, como a caderneta e também o Ginga. Portanto, é uma forma de tornar um bocadinho diferente este euro, que acho que já está a ter contornos assim meio recambulescos e tão próprios desta sociedade meio esquizofrénica em que nós vivemos. E, portanto, para aligerar um bocadinho a coisa e para alegrar, chamamos-lhe uma caderneta assim com umas endorfinas positivas. Posto isto, a tua pergunta foi, Rui? Não cheguei a fazer a pergunta. Está bem. Deste-me o tempo promocional. Exatamente, já agora exatamente. comprem o calcitrinho também, que está... Exato. A minha pergunta vai um bocadinho na senda daquilo que o Fernando falava, de como é que os treinadores podem abordar esta reta final, e se o Fernando falou e muito bem de como é que o Ruben Amorim pode e deve gerir um grupo, a minha pergunta para ti vai para quem vai atrás, porque o Fernando falou que efetivamente para quem está à frente às vezes é um bocadinho difícil gerir os objetivos, porque o objetivo é fugir. Para quem está atrás tens sempre esse objetivo de atingir quem está na frente, mas com uma distância tão grande também pode ser complicado motivar os seus jogadores. Como é que achas que uma equipa do Futebol Clube do Porto, por exemplo, que vive muito dessa motivação, consegue num momento destes da época motivar-se ao ponto de não perder mais jogos, que é o essencial para conseguir chegar ao título? Sim, principalmente o Porto, porque acho que há outros dois clubes que podemos falar aqui, que é o Benfica e com o Braga. O Benfica acabou de dar um tiro nos pés contra o Gil. Aliás, o Gil deu um tiro nos pés do Benfica. Não podemos também descurar das equipas que acabam de fazer bons trabalhos. E portanto eu acho que neste caso o Benfica e o Braga estão um pouco arredados, ou melhor, não é que não estejam arredados matematicamente, mas para eles lá chegarem os outros tinham todos que adormecer. E acho que aqui quem tem mais possibilidade de facto é o Porto, que está próximo, está a 6 pontos do Sporting, e existem aqui jogos importantes para o Sporting. A pressão é totalmente diferente para o Sporting e para o Porto. É totalmente diferente porque uma coisa é jogar para ganhar, outra coisa é jogar para não perder aquilo que está tão próximo e perder a liderança, no fundo. Acho que é isso que assombra, de certa forma, os jogadores do Sporting e o próprio treinador. Ele tenta sacudir a água do capote, tenta aligerar um bocado a pressão. Ele sempre fez isto durante a época, de forma quase, eu diria, genial, porque ele consegue passar pelos pingos da chuva na forma como sempre o acusam ou sempre o tentam levar para são candidatos ao título, e ele tenta fugir isso e foge disso com alguma genialidade no meio da coisa, e sempre foi muito esperto, às vezes até meio, se calhar, não lhe queria chamar nomes, mas tipo, um falso, não lhe quero chamar falso, porque ele não é falso. Demasiado esperto, não é? Demasiado esperto. Ele sabia o que estava a dizer e toda a gente percebia o que ele estava a dizer. Como é lógico, ele sabia que era candidato e ele, se calhar, para dentro comunicava isso. Mas sempre foi muito inteligente em não dar essa manchete cá para fora, digamos assim.
E portanto, nesse aspecto, tira-se o chapéu ao Ruben Amorim. Agora, a verdade é que quando o Sporting começou a perder algum fulgor, e já é de algum tempo para cá, eu sinceramente, na minha opinião, não acho que seja uma coisa assim tão recente quanto isso. O Porto, quando foi jogar para a Taça da Liga, acho que o Sporting aí estava a claudicar um bocado, e com aquela vitória no final do jogo ganha um boost que lhe ainda perdurou por mais algumas jornadas. Portanto, naturalmente uma vitória numa competição dá fogo para outras, e acho que o Sporting aproveitou muito bem isso. O Ruben Amorim também, galvanizar os jogadores, em perceberem que vocês são melhores que eles. Acho que ele aproveitou muito bem esse papel, porque ele, sem dúvida alguma, que ele é muito próximo dos jogadores. Eu faço um bocado de paralelismo com os jogadores, com os treinadores de nova geração, que são, como foram jogadores e são muito novos, têm práticas comuns, têm interesses comuns, e portanto esta similaridade às vezes é que é tão difícil. Hoje tivemos um treinador que nunca pensámos que tivesse a passar tão mal desportivamente, porque financeiramente ele só em demissões vai ganhar aquilo que eu teria que trabalhar 70 vidas para ganhar, 70 a brincar, pronto. Mas podia ter sorte numa delas, fazer alguma coisa que ganhe muito dinheiro. Mas o José Mourinho é um exemplo disso, não é? Ele não se consegue adaptar a este tipo de jogador de hoje em dia, um jogador os millennials ou uma coisa do género. E acho que o Ruben Amorim é precisamente esse tipo de treinador, é tipo um Zizou, acho eu, é tipo um Lampard. Eu acho que são treinadores que se conseguem aproximar desta geração. E por isso eu acho sinceramente que ele vai fazer do Sporting jovem, deste Sporting jovem, um Sporting homem. A verdade é, eu acho que o Ruben Amorim, nestes últimos 2 jogos, começa-se a notar uns sinais evidentes, claros, tácitos, físicos, de nervosismo intenso. E eu acho que os outros clubes, os adversários, podem aproveitar porque isso é visível, não é? E o Sérgio Conceição já começa a olhar para isso e a esfregar as mãos, não é? Porque eles estão basicamente a sentir que é possível perder. E que com o Farense, que à partida, no máximo, era anular o Ryan Gold, que a coisa estava controlada, e a verdade é que foi um jogo em que o Sporting poderia ter perdido pontos, e acho que o Porto percebe isso. E acho que não há clube melhor para aproveitar essas guerras que o Porto. Fez isso magistralmente com o Benfica durante uma década e meia, e agora apanha o Sporting, e se calhar também o vai conseguir fazer nesta reta final. Vai arranjar uma artimanha para galvanizar aqueles jogadores. O ano passado foi o contra tudo e contra todos, ou há 2 anos. Bem, o lema basicamente é sempre o mesmo, mas pronto, tem palavras diferentes. E eu acho que este ano possivelmente vai haver qualquer coisa que vai fazer com que o Porto galvanize. E depois é engraçado, vai precisar do Benfica, porque é a penúltima jornada, e se o Sporting perde um jogo, vai à luz como o jogo mais importante da década, que não pode perder. E para o Benfica é importantíssimo ganhar contra o grande rival, numa época que está tudo perdido, e atenção, que está a competir também para a presença na Liga dos Campeões, que é importantíssimo para os cofres benfiquistas. Portanto, avizinha-se aqui uma reta final muito, muito interessante, que eu sinceramente acho que o Sporting tem que ganhar este campeonato. Eu sou portista, mas eu acho que o Sporting tem que ganhar. Mas também confesso que seria engraçado se pudesse. Achas que vai ganhar? É assim, já estive mais seguro de que era dado. Agora estamos a 6 pontos, e por muito que eu acho que o Sporting esteve muito seguro, e eu sentia isso em muitos jogos em que eles controlavam o jogo, ficavam 0, 2-0, eles controlavam e sentia que não havia perigo. Hoje em dia eu não sinto isso quando vejo o Sporting, sinto que estão a tremer um bocadinho, e isso é suficiente para os adversários perceberem onde há medo. Há uma forma de aproveitar, não é? E acho que o campeonato do Sporting não é assim tão fácil quanto isso. A última jornada mas o resto não. São clubes que precisam. O Belenenses vem de uma boa onda agora. O Petit também sabe armar as equipas contra os grandes, menos contra o Benfica, de vez em quando, que ele facilita. Pronto, isso também.
São outros campeonatos. São outros campeonatos. E depois tem o Braga e o Benfica. Portanto, tem jogos, quanto a mim, difíceis para o Sporting. Mas olha, eu gosto muito do plantel do Sporting e acho que eles merecem e gostava de os ver campeões. Mas volto a repetir, porque se não ouviram, mas seria engraçado se eles perdessem para o Porto. Francisco, para ti, pegando nisto que o Pedro disse, faço a pergunta que acabei por fazer a ele, se como portista também ainda acreditas no título e mais objetivamente se achas que o título ainda pode cair para o Porto, e depois a pergunta daquilo que temos falado, que é como é que o Ruben Amorim, neste caso, e o Sérgio Conceição devem mentalmente motivar as suas equipas. Sabemos que no caso do Porto e do Sérgio é uma das suas características mais fortes, por isso mais concretamente, se achas que o Ruben Amorim, com estes sinais que começa a dar de nervosismo, pode realmente borrar um bocadinho a pintura agora no final do campeonato? Antes de mais, boa noite. Aqui acho que nunca tinha feito nenhum podcast com o Fernando, portanto, bem-vindo, Fernando. Já tinha feito com o Pedro e com o Rui, por isso, mas indo logo de encontro à tua primeira pergunta, é assim, eu vou ser muito sincero, eu já acreditei menos. Aliás, eu sou aquela pessoa que geralmente acredita até ao fim, até a matemática me permitir sonhar, eu acredito sempre. Não, mesmo ano passado acreditei, sempre. Há 2 anos também acreditei que mesmo depois daquele super Benfica do Bruno Lage, eu continuei a alimentar de forma ingênua o sonho, mas alimentei e portanto continuo, apesar que eu escrevi há talvez um mês, um artigo onde falava que eu, para mim, temos aqui o Pedro que também é portista, eu acho que das épocas que o Sérgio Conceição fez, esta tem sido, sem dúvida, a mais fraca de todas elas, apesar de estarmos aqui a falar de chegar aos quartos de final da Champions e tudo mais, isso não apaga o facto de ter ficado logo pelo caminho na Taça de Portugal ou na Taça da Liga, não ter chegado sequer, eu sei que estou aqui com alguma exigência à final dessas 2 competições, quando, por exemplo, em anos anteriores tinha conseguido, além de não no outro ano ter conseguido conquistar o título de campeão nacional, como foi na primeira e na terceira época, mas acho que esse artigo onde eu dizia que esta era a pior, assim, eu gostava que aquilo não fosse uma profecia autorrealizável, ou seja, eu gostava, aqui como o Pedro, que até ao final eu alimentasse esta esperança, porque já acreditei menos, obviamente, porque uma coisa são 10 pontos, outra coisa são 6, temos aqui, já tinha dito no podcast que o calendário do Sporting não acho que seja o mais difícil, até porque na altura tínhamos falado que dos jogos que faltavam disputar, excetuando o Benfica e o Braga, todos os outros, basicamente, eram os últimos classificados à data, entretanto, houve ali algumas pequenas inversões. Mas curiosamente que é também precisam todos muito de pontos para se manterem, não é? É verdade, são todos jogos perigosos, aliás, notou-se ontem que o Nacional, que nós já apelidamos muitas vezes aqui, se calhar o Manuel Machado de bombo, digamos assim, de forma um bocadinho até injusta, é assim, o Porto não foi claramente superior ao Nacional da Madeira e, portanto, houve ali, aliás, podia ter inaugurado o marcador muito antes do Porto o fazer, portanto, tudo ali podia ser alterado de um momento para o outro, e aí é que se veria de que fibra, digamos assim, aqui a equipa do Sérgio Conceição, já depois daquele cansaço emocional e físico de uma eliminação para a Champions, de que forma é que eles seriam capazes de reverter um bocadinho este ciclo ou este fator que era estar em desvantagem numa fase tão precoce do jogo. Quanto à tua segunda questão, havemos de reparar, se nós reparamos aqui no grafismo que tu puseste aqui no nosso podcast, temos de um lado temos o Sérgio Conceição e o Jorge Jesus, e do outro lado temos o Carlos Carvalhal e o Ruben Amorim. De um lado temos os Sportings, não é? E do outro lado temos os grandes rivais, digamos assim. Mas, por outro lado, e obviamente que isto é uma opinião própria, pessoal, que é obviamente discutível. De um lado, eu acho que temos um técnico extremamente forte na componente emocional,
por exemplo, podemos pegar aqui no caso do Sérgio Conceição. Do outro lado também temos outro técnico extremamente forte na parte psicológica e emocional, a tal inteligência emocional que cada vez mais no mercado laboral, no mercado, sei lá, na nossa vida pessoal, é cada vez uma inteligência que sobressai, ou neste caso conseguimos de alguma forma identificar quem é que à nossa beira, digamos assim, tem esta inteligência emocional muitas vezes intangível, e que é obviamente cada vez mais valorizada, não só pelas pessoas e pelo relacionamento que nós vamos estabelecendo, mas pelas empresas cada vez mais. A inteligência emocional de lidar com pessoas e de lidar com situações variadas. Por outro lado, como tinha dito, temos outro treinador extremamente forte, que é o tal Ruben Amorim, obviamente, e curiosamente estão os dois nos 2 primeiros lugares, e curiosamente, destes 4, são os 2 o que mais vezes foram expulsos nesta época. Portanto, o que acaba por ser, se calhar, aqui um indicador da forma como não é coincidência, é isso que estás a dizer. Não é coincidência, obviamente, são 2 pessoas que vivem intensamente o jogo. Pegando por oposição, eu acho que hoje temos aqui um Jorge Jesus 3.0, porque o Jorge Jesus que nós hoje estamos a ter não tem nada a ver com o Jesus da primeira passagem no Benfica, não tem até a ver com o Jorge Jesus da passagem pelo Sporting. Nota-se, se calhar, um bocadinho mais resignado. Quem não se lembra do Jorge Jesus a correr ali 10 ou 20 ou 30 metros pela linha lateral a mandar vir com os seus jogadores, hoje vemos, se calhar, um Jorge Jesus um bocadinho mais resignado. E eu até digo que falta claramente alguma inteligência emocional ao Jorge Jesus. Isto, obviamente, que é refutável e discutível, mas eu acho que nos últimos tempos, nomeadamente nesta segunda passagem do Jorge Jesus aliás, mesmo se quisermos recuar até ao Sporting, acho que o Benfica do Rui Vitória foi campeão, nomeadamente a partir do momento em que o Jorge Jesus achou que tinha o Ferrari e que andava aqui de alguma forma a tentar desvalorizar o trabalho do Rui Vitória e de alguma forma a tentar espezinhar um bocadinho aquilo que era a qualidade técnica no Rui Vitória. Foi aí, depois da tal conquista da Supertaça, onde o Sporting foi claramente superior, depois aí houve se calhar o rufar dos tambores também no Estádio da Luz, onde se calhar a equipa se uniu bastante em torno do treinador e mais uma vez aí o Jorge Jesus não foi inteligente, acabou por perder certamente amigos que estavam do outro lado e por outro lado galvanizar um treinador que até então poderia suscitar algumas dúvidas e basta termos em atenção que muitas das estratégias que hoje em dia nós temos, podemos falar aqui de um político que entretanto alguns crimes deles foram prescritos, a estratégia de defesa dele tem sido obviamente vitimizar-se, ou seja, é como o Pedro dizia, não são todos contra ele, mas ele usa essa estratégia para se vitimizar. Aqui o Rui Vitória não precisou fazer isso. Fizeram por ele. Fizeram por ele o trabalho e ele, ainda bem, aproveitou-se, foi campeão e pronto, para desgosto meu e dos esportistas, mas foi campeão, que eu preferia que fosse o Sporting do Benfica, obviamente. mas foi, portanto, mas estava aqui a dizer, para não me perder um bocadinho, que temos 2 técnicos que vivem muito o jogo e que têm essa inteligência emocional. Eu não digo, nota-se que, por exemplo, o Sérgio Conceição anda ali muito crispado de alguma forma. Há algumas atitudes que eu como portista não gosto, sinceramente. Acredito que muitas vezes é necessário ligar ali o botão de modo mais agressivo para com os jogadores, para que eles de alguma forma consigam ter o tal amor à camisola que nós muitas vezes falamos. Aliás, hoje depois daquela bomba que foi lançada ontem lá com a tal Superliga, nós só ouvimos falar que já não há amor à camisola, isto é tudo à volta do dinheiro, que não deixa de ser verdade, mas é preciso muitas vezes algum treinador que saiba espicaçar um bocadinho os jogadores, e o Sérgio Conceição tem sido esse técnico. Aliás, todos nós reconhecemos que há ali muitos valores no Futebol Clube do Porto que pecam e muito em termos qualitativos, não vou obviamente mencionar nomes, enquanto, por exemplo, o Benfica nota-se que falta ali claramente alguma energia, ali alguma garra, digamos assim, apesar de para mim ter um plantel superior em termos individuais ao do Futebol Clube do Porto, nota-se que falta aquela dose extra. Este fim de semana foi um excelente exemplo frente ao Gil Vicente, acho que ninguém esperava,
muito menos frente a uma equipa como o Gil Vicente, que geralmente acaba, apesar de estar relativamente bem treinada pelo Ricardo Soares, acaba sempre por ter algumas dificuldades quando joga fora. Por outro lado, deixando o Porto e o Benfica de lado, temos o Ruben Amorim. Aliás, eu acho que desde o ano passado, depois do reatamento, que elogiei muito e gosto mesmo muito do projeto do Sporting. Aqui a minha declaração de interesse, o Fernando diz que não defende nenhum destes 3 clubes. Eu confesso que um colega meu de trabalho é pai de um dos jogadores do Sporting e, portanto, acabo por torcer aqui, sendo, aliás, um dos jogadores até mais promissores deste novo Sporting, e, portanto, acabo por, já que não pode ser o Porto, que seja o Sporting, não só pela contagem dos títulos, mas até por esta relação. Mas acho que o Ruben Amorim, e também por aquilo que me têm transmitido, obviamente, é um técnico muito inteligente, já tínhamos falado da tal inteligência emocional, bastante objetivo no discurso, nota-se que sabe embrulhar bem o peixe dele, ou seja, não só na forma como consegue motivar, não só como consegue motivar para dentro, mas também da forma como consegue até unir de alguma forma os sportinguistas, que são sempre assim, eu diria, os seus piores inimigos. Acho que muitas vezes os sportinguistas acabam por ser, e aliás acho que um dos principais beneficiados pelo facto de não haver público no estádio acaba até por ser o Sporting, porque infelizmente acho, já voltei aqui também a defender o Frederico Baranza e até o Hugo Viana, é preciso dar tempo ao tempo, até porque ninguém passa de bestial a besta e de besta a bestial só porque sim. Há contextos e contextos e devemos de respeitar sempre o tempo de transição normal. Aliás, quem não se lembra de dizer ainda há uns tempos que o Viana não valia nada, só contratava jogadores que não tinham qualquer valia e de um momento para o outro é o craque, é o rei do mercado de transferências. Eu não gosto muito de passar de 8 para 80, gosto que as pessoas sejam um bocadinho coerentes na forma de ver o que é hoje verdade, amanhã também deve ser. E acho que muitas vezes as pessoas não o são, e aqui para o Sporting não é obviamente, não quero fazer a defesa de um clube que não é meu, mas gosto de sentir que o trabalho das pessoas são respeitados, e portanto acho que aqui o Ruben Amorim tem um mérito claríssimo. O Fernando já falou, o Pedro também já falou, da forma como o Ruben Amorim agarrou o balneário, a forma como o Ruben Amorim se adaptou a esta nova geração, como fala também o Pedro, dos millennial, e aliás, o grande mérito é, obviamente, não só do Frederico Varandas, porque acreditou que os milhões investidos no Ruben Amorim seriam, ou de alguma forma, seriam compensados pela performance individual e coletiva da equipa, mas obviamente também do Ruben Amorim, que pegou em quem era o, peço desculpa estar a ser um bocadinho duro, mas quem é que era o Gonçalo Inácio há 12 meses atrás. Aliás, duvido que muitos treinadores de bancadas que hoje ouvem-se falar, que dizem que o Gonçalo Inácio é um craque de todo tamanho e que faz passes de 50, 60 metros como ninguém, como não se via há muito tempo, inclusive sabe sair a jogar. Eu acho que pouca gente, digamos assim, previa o sucesso que tem sido o Gonçalo Inácio. Obviamente, por exemplo, o Eduardo Quaresma era muito mais cotado do que o próprio Gonçalo Inácio. E quem foi... Eu lembro-me perfeitamente quem é que, aliás, muita gente nestes empates do Sporting acabaram por dizer que uma das grandes lacunas e de facto uma das razões para o Sporting não ter ganho, digamos assim, nestes jogos tinha sido a ausência do Gonçalo Inácio, da forma como ele conseguia quebrar linhas com linhas... neste caso queimar, digamos assim, processos de construção com o seu passe longo, sair a jogar. Quem diria que um jovem, que nem 20 anos tem, acabaria por ser quase, já ninguém fala do Coates, digamos assim, da segurança e da solidez, já toda a gente diz, isto afinal o Gonçalo Inácio faz uma falta. E obviamente que isto aqui é mérito de alguém que acredita nele, que é o Ruben Amorim, obviamente, e a equipa técnica dele. Deixem-me só falar, por um lado estava aqui a dizer que havia um treinador muito forte de um lado na componente emocional e psicológica do jogo, e por outro lado também acho que, fazendo aqui uma nota, alguém que muitas vezes é um bocadinho esquecido, gosto muito do Carlos Carvalhal, aliás, ele já treinou uma equipa que era da minha terra natal, que neste caso era em Vila de Conde, neste caso Rio Ave. Gosto muito da forma de estar de futebol, gosto muito da forma de estar dele no futebol. Confesso que às vezes tenho receio que ele tenha o rei na barriga, que ele tem às vezes algumas declarações que
não tanto agora, mas já teve no passado, e eu não gosto muitas vezes quando as pessoas têm o reino da barriga, mas acredito que em termos táticos, aliás, antes de ouvirmos se calhar falar da defesa de 3 centrais do Ruben Amorim, já vimos aqui umas experiências do Carlos Carvalhal também com o Rio Ave, um bocadinho antes até do Ruben Amorim, um bocadinho antes agora da nova versão JJ 3.0, ou seja, foi um treinador que tentou inovar de alguma forma, até primeiro no Rio Ave, num contexto um bocadinho mais adverso. Aliás, quem não se lembra que ele chegou mesmo a pedir a sua demissão depois de uma eliminação, julgo, na Taça da Liga, e depois conseguiu dar a volta. Aqui é que o Fernando pode falar da tal componente psicológica que foi, não sei se foi ele, se foi os jogadores, se foi a direção, mas que acabou por dar a volta. Portanto, é um treinador que eu gosto bastante da sua forma de ser, de estar, e até da forma como ele consegue também potenciar jovens valores. E antes de passar a palavra ao Fernando, ao Pedro ou a ti, gostava de dizer, o Fernando falou do Mourinho. Aliás, o Mourinho costumava dizer, e com razão, que quando estamos assim num ciclo de vitórias, estamos cada vez mais perto de perder. E eu espero, aliás, eu tive esta esperança em vão durante muito tempo no Benfica de Bruno Lage, que essa derrota esteja perto, esteja próxima. Eu não sei se vai estar, mas gostava muito que estivesse. Não sei se vai ser frente ao Braga, frente ao Benfica. Gostava que não fosse tarde demais, mas sim. Portanto, acho que esta série impressionante do Sporting, com alguma, e eu não digo sorte, porque eu acho que a sorte procura-se muitas vezes. Acho que o Sporting tem procurado a sorte, não tem propriamente sido assim muito beneficiado por erros de arbitragem. Isto obviamente é subjetivo e é outro tema de debate. Portanto, acho que é uma equipa com alguma, aliás, a sorte dá muito trabalho, costuma-se dizer, e acho que o Sporting tem merecido de alguma forma essa mesma sorte, e portanto, como eu digo, eu acho que pode estar perto. O Sporting, como disse o Pedro, tem dado também alguns sinais. Eu espero que esses sinais se traduzem em algo positivo para os portistas, e obviamente que o Porto aproveite, senão não vale a pena andar aqui as pessoas a escorregarem, só a adiar o inadiável. Se é para escorregar, que seja em grande e que o Porto aproveite. Senão, mais galos como houve, mais galos como houve no sábado nos lados do Estado da Luz, não, isso não quero, e já estou calejado, e portanto, bora lá. Eu acredito, como disse, até a matemática me permitiu sonhar, eu acredito, até porque, volto a dizer, do lado do Porto, acredito que tenha um treinador que vive muito o clube, se calhar às vezes um bocadinho demais. Também tenho um colega meu que de trabalho, que tem uma relação muito próxima com algumas pessoas internas da estrutura, e nota-se que é um treinador que sofre muito, que no dia a seguir aos empates ou às derrotas é bastante ácido, até para os jogadores, e até às vezes para alguns elementos da equipa técnica, que nem têm muita culpa, e portanto vive mesmo muito o clube, o que é bom. Enquanto portista eu gosto. Já não tinha paciência, por exemplo, para aquele discurso muito monótono e em linha com o seu estilo de jogo do Lopetegui, onde uma pessoa notava-se que faltava ali qualquer coisa, faltava ali substância, ou do Nuno, ou mesmo do Nuno Espírito Santo, que é uma pessoa com alguma educação e até com algum saber, mas causa-me alguma impressão do lado de fora, num sentido que o treinador sente tanto como eu. Isto não é justo, aliás, não é justo pedirmos aos treinadores que sigam tanto como o próprio adepto, mas é bom quando o treinador está próximo do nível do adepto, e o Sérgio Conceição às vezes, infelizmente, tem algumas atitudes mais de adepto do que de treinador, como foi no caso do Portimão, mas eu perdoo se ele chegar ao final do campeonato e conseguir esta recuperação, que há muito era utópica, mas pronto, eu continuo ainda a acreditar. Eu gosto de números, portanto, enquanto o número me permitir, vamos lá. Exato, enquanto for possível, acredita-se. Fernando, o Francisco falou aqui no tema precisamente que eu te queria perguntar, que é o Jorge Jesus, porque efetivamente é um regresso ao Benfica com um plantel de luxo, podemos dizê-lo, e a verdade é que as coisas acabam por não correr bem, e por isso as duas perguntas são, em termos mentais, o que é que pode ter falhado para uma época que tinha tudo para dar certo, não ter dado certo, e depois olhando para este fim de temporada em que o Benfica já não tem muito por onde acreditar no campeonato e tem a Taça de Portugal para poder conquistar, como é que um treinador consegue
motivar uma equipa para continuar focada no objetivo, que para além da Taça de Portugal é também o acesso à Liga dos Campeões, também como já foi dito, que é crucial para o Benfica. Por isso estas duas perguntas: o que é que pode ter corrido mal em termos de gestão do grupo e como é que ainda vai a tempo de motivar este grupo do Benfica? Ok. Ora bem, eu penso que começou logo mal o Benfica. Começou logo mal naquelas expectativas megalómanas de quem vem para fazer uma coisa nunca antes vista, e há especialistas que dizem que a qualidade é igual às expectativas menos a realidade. Ou seja, se nós formos a expectativa estratosférica e a realidade é uma coisa que não acompanha, naturalmente as pessoas ficam com a sensação que a qualidade é muito pobrezinha, é fraquinha. E penso que essa foi a maior falta de sensibilidade que o Benfica, neste caso estamos a falar do Jorge Jesus, mas o Jorge Jesus faz parte de uma estrutura a partir do momento em que ele vem para o Benfica, e eu penso que o Benfica navegou ou surfou essa onda a pensar que estavam a fazer algo de muito positivo, quando a realidade começou a aparecer. Foi difícil lidar com ela, naturalmente ali o desfazamento causou um acentuar desta sensação de que afinal o homem não tem nada a ver com aquilo que já foi antes, ou seja, é o 3.0, como o Francisco diz, está mais velhote. Estávamos à espera que ele fizesse o que fez no Flamengo. Epá, é completamente distinto, a realidade, o contexto, tudo, por isso. O Jorge Jesus tem uma dificuldade gigante de comunicação para fora, que não ajuda nada. Isto, em termos de inteligência emocional, como falaram bem já o Francisco e o Pedro, é algo que no Brasil, eu não sei se ele trabalhou, se não, mas ele estava muito melhor. Ele falava de uma forma mais, pá, posso ser aqui um bocado injusto, mas mais humilde. Ele no Brasil era mais humilde. E ele, quando veio para cá, parecia, e pegando nas palavras do Francisco também, parecia que vinha com o rei e com o imperador com toda a gente na barriga. Deu-lhe uma dor de barriga enorme, mas mérito ao senhor, que é muito competente. Eu penso que ele tem que ser muito competente. Quem tem estas falhas gigantes de comunicação tem que ser muito competente no que faz. Ele foi o treinador do mês, o último. Ou seja, o Benfica vinha com 7 vitórias consecutivas e agora espalhou-se ao comprido em casa e se calhar disse adeus ao título. Não gosto de dizer isto porque, primeiro, não se espalhou ao comprido sozinho. O Gil Vicente é que o fez espalhar-se ao comprido, e depois ainda há aqui muito ponto em jogo. Eu penso que ele é sagaz o suficiente para fazer com que a equipa perceba que ir à Liga dos Campeões é um sucesso só por si, que faça com que a equipa se una e com que a equipa dê o seu máximo no que falta do campeonato. No entanto, penso que vai ser difícil neste Jorge Jesus 3.0, o que não seria se calhar tão difícil antes, mas parece-me a mim que vai ser difícil superar este soco no estômago que levou neste fim de semana. Vamos ver já como é que eles respondem na próxima jornada. Não será muito difícil para quem quer, ou para quem afirmou desde o início querer um Benfica grande a nível europeu, fazer com que a equipa perceba que a Liga dos Campeões está ali, está a 6 pontos, para já, e que vai a fazer e que é possível chegar lá. Esta será a forma, penso eu, mais sensata de o fazer. Agora, eu acredito também que, e volto aqui, e pego aqui nas palavras também do Francisco, numa análise que eu fiz aqui aos treinadores, de todos estes treinadores, eu simpatizo com o Carlos Carvalhal, também simpatizo com todos os outros, e acho que há aqui uma vantagem grande do que foi do Ruben Amorim. Enquanto o Sérgio Conceição representa muito daquilo que é o Porto
pode-se dizer que se vê muito nesta personalidade muito guerreira, muito transparente do Sérgio Conceição. Aqui o Francisco diz que no dia a seguir é ácido. Isto é de alguém que, para quem não é igual, fazer bem ou fazer mal, e o alto rendimento é isto, é fazer com que isto se perceba de uma forma muito, muito clara. Agora, o Ruben Amorim traz-nos essa vantagem de, como eu disse, muito ainda próximo dos atletas, ainda é capaz de se identificar, de se mesclar até se for preciso com eles e de os fazer perceber e aqui a linguagem, a comunicação é muito importante no rendimento das equipas, é um dos processos do grupo mais importantes e penso que um treinador jovem, numa equipa jovem, tem essa vantagem ao nível da comunicação. Espero, vamos ver, se o Ruben Amorim consegue aguentar esta pressão que vem de fora. E tu fizeste-me duas questões. Eu penso já ter respondido às duas. Eu não sei se... Sim, era o que é que pode ter corrido mal e como é que o Jorge Jesus pode resolver um bocadinho a questão agora no final da época. A questão é focar na Liga dos Campeões. A questão é, e ele em termos de... Ele baralha-se muito, mas numa das coisas que ele é muito pragmático e concreto é neste valorizar o resultado e não a nota artística, como ele chama, ser capaz de se focar pragmaticamente no que é preciso fazer para os conduzir a esse patamar, onde não estão ainda. Vai ser uma luta dura, vai ser um campeonato, umas 7 jornadas que faltam muitíssimo interessantes, em que qualquer um pode fazer moça aos outros e qualquer um pode aproveitar as escorregadelas dos rivais com aqueles clubes de que nós não estamos aqui a falar tanto e que são aqueles que, se calhar, num campeonato Covid, num campeonato sem público, mais beneficiam dessa ausência de público e também por isso houve aqui, se calhar, mais surpresas eventualmente do que nós esperávamos nesta época. E já agora, num ano de Covid, eu aproveito para saudar o regresso hoje da formação aos treinos, que é importantíssima, malta nova, voltar a jogar futebol para nós continuarmos a ter jogadores de futebol, mas sobretudo para eles, para os mais novos, terem qualidade de vida, saúde, sonhos. Por isso, boa sorte a estes 4 treinadores que aqui temos. A minha declaração de interesse, gostava de ver o Sporting campeão este ano, para isto mudar, para não serem sempre os mesmos, mas com 21 pontos em jogo, se o Braga conseguir trepar um bocado por aí acima e pôr ainda mais pegada nisto, isso é que era. Sim, tudo pode acontecer, são realmente ainda muitos pontos em jogo. Pedro, a minha pergunta para ti vai na sombra daquilo que também perguntei ao Fernando, porque Jorge Jesus chegou e eu concordo com o Fernando, e a minha pergunta para ti é sobre isso, se achas que foi um problema muito grande de expectativas com a chegada de Jorge Jesus e com o plantel que se criou. O Jorge Jesus entrou com declarações que o Benfica ia jogar o triplo e ia dominar a todas as competições, e por isso ajuda a criar um fosso maior com a realidade. E por isso a minha pergunta é: o que é que achas que pode ter corrido mal em termos de preparação, e se ainda vês alguma hipótese de salvação para este Benfica esta época, ou se de qualquer das maneiras, tendo o título já tão longe, é uma época completamente perdida para o Benfica? Não, problema de expectativas, não. No fundo, acho que foram 100 milhões de euros, o maior investimento da história do futebol português, a maior contratação de um jogador, um treinador que vem campeão da Libertadores e que é condecorado com pompa e circunstância pelo Presidente da República, que vem ganhar muito dinheiro, que diz que vai jogar o triplo, mas Exato. não foi um problema de expectativas, foi o Covid, acho eu. Acho que foi o Covid. Acho que neste momento é essa a declaração oficial, é essa. Depois, um dia vão dizer que faltavam os adeptos, faltava a gasolina. Eu não digo que não. Os adeptos são muito importantes Ajudou, no certamente. Benfica. Mas para isso não gastavam 100 milhões.
Para isso, sei lá, aumentavam um estádio, punham, em vez de 60 mil, punham 100 mil, e se calhar era isso que fazia chegar ao grande objetivo que Luís Filipe Vieira tanto vende, não é? Que é chegar longe na Liga dos Campeões. Agora muda-lhe um bocado o esquema, porque a Liga dos Campeões fica um bocadinho diferente, mas se calhar ainda é o objetivo. Qualquer das formas, o Luís Filipe Vieira claramente aproveitou um ano eleitoral para destruir carreiras, nomeadamente a de Jorge Jesus, porque o rapaz lá veio e muito bem do Flamengo, de um futebol diferente, de um futebol que, sem dúvida alguma, quem vai com algumas noções táticas e quem consegue cativar os jogadores, essencialmente, isso é muito importante naquele campeonato, e os adeptos têm poder. Pronto, e Jorge Jesus fez, Abel Ferreira também o fez. Não digam a ninguém, que acho que a imprensa também não sabe. Só o Jorge Jesus é que fez, pronto, só o Jorge Jesus é que fez. E pronto, o Jorge Jesus veio com este grande poder, mas não nos esqueçamos que no Sporting não fez assim grande coisa, não é? Também me voltou a prometer e não conseguiu. Eu não digo que o Jorge Jesus seja mau, mas eu acho que ele às vezes tenta vender mais do que consegue, e isso pode ser um problema. Portanto, claramente um problema de expectativas, começando no presidente, caindo em cima de Jorge Jesus, passando por Rui Costa, e acabando inevitavelmente no coitado dos jogadores, que sem culpa alguma, vem um garoto de 20 anos com 2 operações no joelho e que passou no Campeonato Uruguaio na segunda Liga Espanhola e é a maior contratação da história do futebol português e tem que fazer golos, e quando o faz chora porque é muita pressão. Porque naturalmente que começaram a dizer que era para ser campeões europeus, pelo menos foi essa a mensagem que passaram, não sei se eles disseram, mas foi essa a mensagem que passaram, não é? Investir tanto, acho que era isso que eles queriam, era impor-se na Europa, dizimar no campeonato. Se calhar chegar aos quartos de final da Champions, não? Sim, mas mesmo chegando aos quartos de final já seria um grande sinal se conseguíssemos mostrar o Darwin a brilhar, se conseguíssemos mostrar, sei lá, o próprio Weigl, uma dupla de centrais coesa. Eu acho que seria muito bom para o Benfica. A verdade é que tudo desaba no início da época, não é? Com aquela não entrada na Liga dos Campeões. E depois, naturalmente, que outras circunstâncias, mas se não fosse o Covid, seria outros. Eu acho que o Jorge Jesus pegou aí, mas podia ser outras, ou era uma lesão no joelho de alguém, ou era o, sei lá, o tempo, dá para atribuir Ou o curso do muito. Ruben Amorim, ou o caso Sim, por Palhinha. exemplo, o mais utilizado em Portugal é as arbitragens, pronto, isso é sempre, fomos altamente prejudicados. Aliás, o Rui Santos na SIC Notícias tem uma tabela altamente fidedigna e ele diz que eu estaria ali, exato. Portanto, eu acho que em Portugal vive-se muito disso, consegue-se atribuir uma causalidade à derrota e a um insucesso externa, nunca foi erro nosso, foi erro, alguém nos prejudicou. Mas quem? É uma liga que atribui árbitros, não sei o quê, é um bocado de teoria da conspiração, mas que nós gostamos muito. E nós, com o Covid, acabamos por perceber que É mais uma realmente desculpa. há público para este nicho, né, das conspirações. E o que eu quero dizer com isso é que o Jorge Jesus claramente que veio com demasiada sede ao pote, mas o que eu acho que esta época já está meio perdida. Acho que o mínimo é chegar à Liga dos Campeões, e acho que pode-se, não é salvar, mas vocês falaram ainda há pouco, o Benfica, uma pequena série de vitórias já foi o suficiente para ter o melhor treinador, o melhor guarda-redes, o melhor defesa, o melhor atacante da Liga, premiados rapidamente. Tem que ser, não é? Tem que ser. E eu acho que o Benfica, se não perdesse com o Gil, eu acho que acabava a época com uma força que eu tenho a certeza Em terceiro lugar, mas com 14 vitórias seguidas, não é? possivelmente assim uma coisa assim bem galvanizante, que permitia o Jorge Jesus olhar na câmara e para os jornalistas e dizer: para o ano, nem vos passa pela cabeça o que é que vai acontecer. Agora com as vacinas está certo. Tenho a certeza que ele teria esta postura, mas ele é convincente e às vezes passa
estes pensamentos dele para os jogadores, mas eu estava a sentir mesmo que o Benfica ia chegar a esse nível, porque o Benfica depois também quando engrena na máquina, e nós vimos o caso do Bruno Lage, quando eles encarrilam na coisa, eles são muito fortes, com a força dos adeptos, e eu acho que o Jorge Jesus era capaz de fazer isto agora, perdeu com o Gil, e pode ter lixado um bocado o campeonato, porque se calhar até alguns já acreditavam a chegar perto do Sporting, possivelmente, e isto aqui veio dar assim um bocado, tirar um bocado esse poder. Ainda assim, eu continuo a dizer que há um jogo importante na penúltima jornada, Benfica Sporting, uma época perdida para o Benfica, aquela vitória pode ser o suficiente para, pá, perdemos, mas estamos na Champions, ganhamos ao Sporting, ao grande favorito, sei lá, pode-se aproveitar esse argumento para galvanizar os jogadores para a outra época. Portanto, quanto a mim, o que é que errou aqui? Começando, acho que começando no presidente, que acho que fez péssimas decisões de fundo, Jorge Jesus, que também já foi falado aqui, rei na barriga e, portanto, sem grande noção do que é que consegue prometer aos adeptos, inevitavelmente jogadores que também não souberam lidar com o desafio que tinham e não demoraram a perceber quem era o Benfica também. Portanto, acho que o Benfica é um projeto em construção, 100 milhões não se investem para ter resultados imediatos, o futebol já nos ensinou isso, portanto, acho que se for para um projeto para manter e trabalhado e consistente, é possível que para o ano tenhamos um Benfica forte, muito forte, acho que é o que pode acontecer, acho que foi um ano de habituação. O Val Schmidt, por exemplo, não percebia o que é que o Jorge Jesus dizia nos treinos. O Fernando falou que o Jorge Jesus tem uma comunicação má para o exterior. E ele assumiu que tinha uma comunicação má para o interior. O Val Schmidt não percebia bem o que é que ele queria dizer. Portanto, eu acho que se calhar com um ano de trabalho, um ano e meio, o Val Schmidt já consegue perceber que alguns barulhos significam alguma coisa. Por exemplo. E então eu acho que pode ser que a segunda época, com este projeto, Jorge Jesus, com grandes jogadores, não pode haver mais investimento, não é? Acho que já não é possível. Mas ainda assim, acho que manter aquele grupo tem matéria-prima e o Jorge Jesus também percebe a bola. Agora é manter os pés na terra e não pensar que está constantemente no topo do Cristo Rei a sambar, não é? Exato. Francisco, para terminarmos, já falaste um bocadinho de Jorge Jesus e para terminarmos, apesar de não termos falado muito da jornada 27, mas no fundo acabamos por tocar nestes pontos como a derrota do Benfica e as vitórias pela margem mínima de Sporting e Porto. A minha pergunta para terminarmos é para deixarmos um teaserzinho para o próximo episódio do Futebol à Portuguesa, destacares um jogo da próxima jornada que acho que quem nos vê lá em casa não pode mesmo perder para depois virmos a analisar aqui no próximo episódio. Dá-me 30 segundos só para eu dizer quão irónico é que seria um Sportingista dar o título ao Sporting na penúltima jornada. Deve ser mesmo muito irónico. É assim, eu já vi comentários, não é, que o Jorge Jesus há muitos anos que prometeu um título para o Sporting. E por isso... Exatamente, eu não queria por aí porque depois envolve a história do pai e que eu julgo que já não... Sim. Já não está Francisco, agora imagina um benfiquista a abdicar do título só para dar uma vitória ao Benfica. No caso do Ruben. Imagina esta dicotomia, não é? Isto é muito difícil, é mesmo muito difícil. É mesmo muito difícil, mas deixa-me, olha, primeiro vou começar pelo Portimonense Benfica. Não porque estamos aqui a bater no Jorge Jesus, mas porque acho que nas últimas 2 semanas toda a gente já viu capas a falar do Beto. Eu acho que o Beto já foi vendido para aí a 3 clubes, ou 4, e aliás, eu vou pegar no Beto só para dar uma chega, acho que é muito importante quando a Liga Revelação, eu confesso que o meu clube, neste caso também do Pedro, não tem uma equipa na Liga Revelação, mas é bom quando a Liga Revelação consegue fazer chegar bons talentos ao principal escalão do futebol português, como é o caso do Beto, como é o caso até de alguns jogadores do Sporting que nós já fomos mais ou menos mencionando aqui. É importante e, portanto, o Portimonense que vem numa série muito interessante, aliás, o Portimonense
que interrompeu, digamos assim, um bom começo, digamos assim, do João Henriques aos comandos do Famalicão, e portanto acaba por dar aqui também um teaser muito interessante para esta próxima jornada, onde temos um Portimonense-Benfica, não focando só no Benfica, mas focando também no Portimonense, que vem de um momento muito positivo, aqui com o Beto como uma figura de prova, mas não nos podemos esquecer como tem sido habitual, o Portimonense tem bons valores individuais, convém não só focar no Beto, mas há outros valores importantes a acompanhá-lo. E outro jogo que eu acho interessante, não por ser o meu clube, obviamente, mas até por outra questão, que é o Futebol Clube Porto Vitória de Guimarães, por uma razão. O Bino Maçãs, que até teve uma estreia assim um bocadinho amarga, aos comandos do Vitória de Guimarães, conseguiu na última jornada derrotar um bom Santa Clara, aliás, um Santa Clara que bem e tem feito uma época muito positiva, e o Bino conseguiu aquela vitória que se calhar o Guimarães já procurava há muitas jornadas. O Bino, eu falo neste jogo não por causa do Porto, mas por causa do Bino. Eu gosto muito de seguir os escalões de formação do Futebol Clube Porto, e durante muito tempo, nomeadamente quando estava lá o Luís Castro, o Porto lançava muito facilmente jovens treinadores, obviamente com alguma ligação ao clube, no caso do António Folha, no caso, por exemplo, do Bino Maçãs, e para mim, eu sei que esta opinião pode ser também rebatível, pode ser discutível, mas não seja porque o António Folha teve uma passagem um bocadinho discreta pelo Portimonense. Eu sempre gostei muito do trabalho do António Folha, ainda hoje continuo a defender, porque quem acompanha o Porto B, não digo agora que continua também numa fase de reconstrução, mas há uns anos antes dele ingressar no Portimonense, foi dos primeiros técnicos em Portugal, até antes do Ruben Amorim, até antes um bocadinho do Carlos Carvalhal, a apostar numa defesa de três centrais, e fazia ali uma mescla perfeita de um 3-4-3, aliás, que potenciou alguns bons jogadores também, que entretanto depois da saída do António Folha desapareceram completamente, como é o caso do Luizão, por exemplo, com Z. Por outro lado, aqui gostava de ressalvar também o Bino Maçãs, que fez uma carreira interessante também ao serviço dos escalões de formação do Futebol Clube Porto. Fiquei contente quando soube que o Bino tinha tido a oportunidade de treinar. Eu sei que não é propriamente às vezes nós adeptos, e às vezes aqui algumas pessoas dentro do futebol olham com algum desdém quando um treinador sobe vários escalões ou sobe vários degraus de uma só vez, e isto acaba depois por ser logo, como é o caso do Ruben Amorim, por uma pessoa colar logo ali o rótulo que tem uma cunha, que não é competente o suficiente, tem um bom padrinho. No caso do Ruben Amorim já ouvimos falar que era o Antero Henrique, não é verdade? Que tinha um bom padrinho no futebol, e eu gosto quando estes rótulos desaparecem com competência, e eu acredito, aliás, não estou aqui a apostar as minhas fichas, mas segui com bastante atenção, por exemplo, o trabalho do Bino Maçãs, como tinha seguido do António Folha, e acredito que esteja ali um bom treinador, com boas ideias e com ideias positivas, e portanto espero que não tenha sucesso no próximo jogo, porque é frente ao Futebol Clube Porto, mas gostava que ele de seguida pegasse num Guimarães que tem ali muitos jovens, aliás fez um investimento muito interessante também na equipa de sub-23 e mesmo até na equipa principal, e gostava que o Bino Maçãs fosse um dos homens capazes de potenciar a matéria-prima que lá tem. Muito bem, é realmente o grande jogo da jornada entre duas equipas que estão muito perto do topo da tabela, e por isso estaremos com atenção a esse jogo entre Porto e Vitória. Muito obrigado aos três, em especial aqui ao Fernando pela partilha de conhecimento da questão mental do jogo, e aos nossos espectadores peço que passem também no nosso site. O Fernando vai sempre lançando artigos no Muda o Teu Jogo sobre estas questões mentais do mundo do desporto e não só do futebol, sempre muito interessantes, e também um apelo para que ajudem o Pedro aqui no seu projeto com a caderneta a comprar estas pequenas obras de arte que podemos também ver aqui, e podemos também deixar depois o link na descrição para que possam aceder mais facilmente. E obrigado aos três pela partilha aqui no Futebol à Portuguesa. Estaremos de volta na próxima semana. Obrigado e até à próxima. Obrigado.